Continuando, né, o assunto sobre gases. Ok. Vocês estão conseguindo ainda visualizar o slide da aula de hoje? Porque para mim ficou tudo escuro. Ok, já apareceu. Então vamos lá, pessoal. A gente vai iniciar agora a nossa aula de hoje, né, de quinta-feira, mas ainda continuando, né, sobre o assunto, né, dos gases. Só que agora nós vamos falar sobre os gases reais, né? Então vamos aprender a descrever como os gases reais se comportam ou que podem ser descritos por determinados tipos de equações e aproximações, tá bom? Então, nessa aula, nós vamos esquecer um pouco, né, na verdade, os gases ideais, né, que é uma idealização ali para nós modelarmos e estudarmos os gases reais, né, que realmente são encontrados, né, na natureza ou no nosso cotidiano, tá bom? Bem, os gases reais ou não ideais, né, eles apresentam algumas características bastante distintas do gás ideal, tá? Então, eu tentei utilizar esse diagrama aqui, na verdade, essa curva de potencial, né? Então, aqui, só para a gente entender melhor qual é a diferença, né, entre um gás ideal e o gás real que nós realmente nos deparamos em nosso cotidiano, tá? Então, essa é uma curva de energia potencial, né, em função da distância de separação. Essa distância de separação é a distância entre uma partícula ou uma molécula e outra, tá bom? E a energia potencial é justamente uma energia relacionada a essa distância de separação, tá bom? Então, para um gás ideal, sempre essa energia potencial vai ser igual a zero, representado por essa linha pontilhada aqui, ó. Por essa linha pontilhada aqui. Deixa eu ver quem que quer entrar aqui na aula. Ivan Marinho. Ok. Permitir. Então, a energia potencial de um gás ideal sempre é igual a zero, né? Ela não vai variar, porque independentemente da distância, não vai haver nenhuma influência ali sobre a energia potencial do gás ideal, tá bom? Porque como o gás é ideal, ele já tem separações suficientemente longas, né? De tal forma que a energia potencial seja igual a zero. Mas vocês observam que para um gás real, não. O gás real, a energia potencial é justamente representado por essa curva aqui em vermelho, tá bom? Então, vocês observam que em distâncias pequenas, né, a energia potencial tem um valor positivo acima de zero, que é esse aqui, ó, certo? Um valor positivo acima de zero. Então, ela desce à medida que vai as partículas ali gasosas vão se separando, então a energia potencial começa a apresentar um valor negativo e chega ao mínimo ali, né, que a gente chama de poço da energia potencial. E à medida que a distância vai se separando, as moléculas vão se separando, essa energia potencial vai novamente crescendo, né, e chega a um ponto, né, depois de uma distância de separação tão grande ali entre as moléculas, que a energia potencial tende ali ao valor zero, né, semelhante ao do gás ideal, tá bom? Bem, tem essas regiões aqui da curva de potencial que nós chamamos de regiões onde nós observamos determinadas forças intermoleculares. Por exemplo, nessa região aqui de atração é onde nós podemos ter pressões ali intermediárias, tá bom? Então, nessas regiões aqui de pressões intermediárias, onde a distância de separação também é intermediária ali, tá bom? Então, nós vamos observar forças intermoleculares de atração no gás real.
Já em distâncias de separação bastante pequenas, né, basicamente que vão ser características de, de sistemas onde as pressões são muito altas, nós vamos observar forças intermoleculares de repulsão que serão dominantes, tá bom? E em separações muito grandes, nós vamos observar que o comportamento do gás real vai tender ao comportamento do gás ideal, tá bom? É justamente nessas regiões de pressão tendendo a zero, né? Em regiões de pressão tendendo a zero é justamente aquelas regiões onde a separação entre as moléculas é muito grande e não há nenhuma predominância, né, de forças intermoleculares. Então, qual é a diferença entre o gás real e o não ideal? É a presença de forças intermoleculares, tá bom? Então, no gás real, há sim forças intermoleculares de atração e de repulsão. Já no gás ideal, não há forças, a gente desconsidera, na verdade, as forças intermoleculares existentes entre as moléculas, tá bom? E aqui eu coloco, né, nesses pontos aqui, algumas observações ou um resumo do que eu comentei agora há pouco sobre esse slide, tá bom? Então, eu falo aqui que em distâncias pequenas, onde a gente vai ter pressões altas ali, né, essas forças de repulsões serão dominantes, que é justamente aqui nessas regiões, né? Então, normalmente, nós vamos ter uma energia potencial maior. Já nessas regiões aqui, né, que é a distância de separação intermediárias, nós vamos ter pressões intermediárias, né? Então, nessas regiões aqui, as forças atrativas serão dominantes. E em distâncias de separações grandes, onde a pressão, na verdade, vai tender a zero, né? Nessas regiões aqui, nós vamos poder desprezar as forças intermoleculares, né, que existem entre as moléculas, e então o comportamento do gás real tenderá a ser descrito, né, pela equação dos gases perfeitos, tá bom? Então, é muito importante utilizar esse diagrama aqui de energia potencial, né, em função da distância de separação, porque ele nos ajuda a entender, né, como que um gás real se comporta, né, em determinadas distâncias de separação, quando comparado ao comportamento de um gás ideal, certo? Então, qual é a diferença principal? Os gases reais, né, os gases presentes no nosso cotidiano, na natureza, qual é a diferença dele do gás ideal? Dos gases ideais é que os gases reais apresentam forças intermoleculares, tá bom? Que vai depender o quê? O tipo de força vai depender da distância de separação entre as moléculas ali do gás. Bem, e para medir esses desvios de idealidade, né, de um gás, nós podemos fazer isso de uma maneira quantitativa, né, por meio do chamado fator de compressibilidade, né, ou fator de compressão, que nós vamos representar pela letra Z, tá? Então, esse será o fator de compressibilidade, ou fator de compressão dos gases, tá? Então, sempre que nós utilizarmos a letra Z, nós estamos nos referindo, né, nos referindo a esse fator de compressibilidade. Quantitativamente, como que nós podemos representar esse fator de compressibilidade? Simplesmente, está aqui, ó, essa é a fórmula matemática, né, ou a definição, né, quantitativa desse fator de compressibilidade. Simplesmente é o quê? É a razão entre o volume molar do gás real, tá bom? E o volume molar do gás ideal. Eu diferenciei esses dois volumes com esses subscrito aqui, né? Esse grauzinho aqui, que indica justamente o volume molar de um gás ideal ou de um gás perfeito, tá bom? Então, o fator de compressibilidade é simplesmente medido por essa razão aqui, tá certo? Lembrando que o volume molar é o quê? Uma propriedade intensiva, que é definida, né, em termos de volume ali e número de mols, tá bom? Então, essa é a definição de fator de compressibilidade. Uma outra forma de escrever Z, utilizando essa mesma expressão, é lembrando que, vou escrever aqui para vocês, partindo da equação do gás perfeito. Vocês sabem que na equação do gás perfeito nós temos P, V, né? Isso aqui é o volume molar
de um gás ideal, tá bom? Que é igual a R vezes a temperatura, tá certo? Então, esse aqui é a equação dos gases perfeitos, que se você rearranjar, né, e isolar o termo Vn, você tem RT dividido por P. Então, essa é a definição aqui do volume molar de um gás perfeito, utilizando a equação, é claro, né, de um gás perfeito, tá bom? Bem, para você escrever uma outra forma de dizer, você utiliza essa definição aqui, né, que você obteve da equação dos gases perfeitos. Então, você substitui aqui na definição quantitativa do fator de compressibilidade. Então, eu tenho o quê? Volume molar, que é igual ao volume molar do gás perfeito. Agora, substitui volume molar do gás real dividido por volume molar do gás perfeito. Qual é o volume molar do gás perfeito? Constante dos gases multiplicado pela temperatura dividido pela pressão. Então, você tem RT dividido por P, que é igual a volume molar. Aqui, ó, como está uma divisão aqui para essa fração, o denominador daqui ele vem para cima e o numerador fica no denominador. Então, eu tenho vezes P dividido por RT. Então, uma outra forma de escrever o fator de compressibilidade é justamente isso. P vezes o volume molar do gás real, tá bom? Do gás real, dividido por RT, tá bom? Então, essa é outra forma de escrever quantitativamente o fator de compressibilidade por meio ali da definição do volume molar de um gás ideal, tá bom? Bem, e vamos lá, né? Então, geralmente, quando nós temos um gás perfeito, nós temos o fator de compressibilidade igual a 1. O que isso significa? Significa que o volume molar do gás real será igual ao volume molar do gás ideal. Por quê? Porque quando você fizer a divisão aqui nessa razão, ó, se ambos são iguais, se tu divide um número por ele mesmo, vai ser igual ao quê? A 1, tá bom? Então, por isso que quando o volume molar do gás real é igual ao volume molar do gás perfeito, nós obtemos, então, Z igual a 1. Então, nós temos o quê? Então, um gás perfeito, tá bom? Isso se observa nessa condição aqui. Bem, quando as forças repulsivas são dominantes, né, e a distância de separação são pequenas, que a gente observa que Z é maior que 1, tá bom? Pois o quê? Qual é a condição para Z ser maior que 1? Observa a fração, para Z ser maior que 1 é necessário o quê? Que o volume molar do gás real, tá? Esse aqui seja maior do que o volume do gás real, certo? Então, para você observar que Z é maior que 1, a condição necessária é justamente para que o volume molar do gás real seja maior que o volume do gás ideal, tá bom? Quando as forças atrativas são dominantes, nós normalmente vamos ter Z menor que 1, né? Pois nós vamos observar que o numerador, que é representado pelo volume molar do gás real, é menor do que o volume molar do gás ideal, tá bom? Então, nessas condições, nós vamos observar que as forças atrativas são dominantes. Por quê? Porque quando as forças atrativas são dominantes, elas tendem o quê? A atrair as moléculas, entendeu? Molar diminui, então quer dizer que o termo ali de cima, né, que é o volume molar do gás real, vai ser menor do que o volume molar do gás ideal, tá bom? E quando as forças repulsivas são dominantes, quer dizer ali que as moléculas tendem a se repelir uma à outra, né, havendo uma maior separação entre elas, causando assim um aumento do volume molar. Por isso que o volume molar, no caso, quando as forças repulsivas são dominantes, ele será maior do que o volume molar do gás ideal, tá bom? Então, guardem bem essa informação aqui, né? Que eu vou cobrar na prova, tá?
Então, qual é a explicação ali? Para um gás perfeito, nós vamos obter esse fator de compressibilidade. Quando as forças repulsivas, nós vamos ter esse valor, qual é a condição, tá bom? Então, toda a informação que eu estou passando aqui, explicação desses slides e que eu faço durante a aula, é basicamente aquilo que eu irei cobrar na prova de vocês, tá bom? Bem, aqui eu apresento agora os dados experimentais que são observados realmente por meio de experiência para alguns gases, né? Que aqui no caso é o eteno, é o metano, tem o hidrogênio, tem o, o a amônia, né? Então, esses aqui é os dados experimentais do fator de compressibilidade para esses gases, né? Que são os gases reais. Então, vocês observam bem por essa figura que sempre em pressões mais altas, ó, sempre você vai ter um fator de compressibilidade maior que um, ou positivo, né? Ideal, tá bom? Então, isso sempre é observado ó, em pressões altas que se torna isso mais evidente, né? Para alguns gases, é, para alguns gases aqui, como por exemplo para o metano, para a amônia também, para o eteno, vocês observam que em regiões aqui de pressões intermediárias, eles apresentam um fator de compressibilidade, o quê? Fator de compressibilidade menor que um, né? Como eles apresentam um fator de compressibilidade menor que um, o que isso significa? Significa que o volume molar do gás real deles, né, é menor do que o volume do gás ideal, tá bom? Então, por isso que eles apresentam nessa região aqui, de pressões intermediárias, um valor para o fator de compressibilidade, eles apresentam um valor menor que um. Por quê? Porque o volume molar deles é menor do que o volume molar de um gás ideal, tá bom? Então, isso aqui sempre se observa em pressões aqui intermediárias, né? Em distâncias ali intermediárias, tá bom? É onde justamente as forças atrativas são dominantes nessas regiões aqui, ó. Nessas regiões aqui, as forças atrativas são dominantes. Vou colocar aqui, forças atrativas dominantes. Opa, escrever dominantes. E nessas regiões aqui, ó, de pressões altas, para cá de 400 a 800, aqui nós temos então as forças repulsivas dominantes, tá bom? Certo? Então, esses esforços também em Z menor que um aqui, quando o volume molar do gás real é menor do que o volume molar do gás ideal, isso significa aqui que as forças atrativas são muito pronunciadas. E aqui também, quando o Z é maior que um, indica que as forças repulsivas também são bem evidentes, tá bom? Então, normalmente, o que, que a gente observa? Sempre que no final a gente observa aqui, ó, essa linha, todas as linhas aqui, ó, tem um zoom aqui dessa região, ó, aqui Z igual a 1, todas as linhas de todos os gases perfeitos, vocês observam que tende à idealidade, né? Ou seja, o comportamento de um gás ideal quando a pressão tende a zero. Então, todas as linhas aqui, todas as elas têm sempre ao valor 1, sempre. Em qual região? Em regiões que são próximas de zero, né? Por isso que o comportamento de um gás real, ele vai tender à idealidade sem
interessante, né, do fator de compressibilidade, no caso, para o metano, né, mas aqui eu não analiso ele com outros gases, mas sim o seu comportamento, né, em função da temperatura, né. Então, vocês observam bem que quando eu tenho temperaturas baixas, em uma região aqui, ó, de pressões intermediárias, o que eu observo? Eu observo um valor de Z menor que 1, indicando o quê? Que o volume molar desse gás é menor do que o volume molar de um gás ideal. Porém, quando eu vou aumentando a temperatura, aqui é 200 Kelvin, agora eu aumento para, por exemplo, aqui, 500 Kelvin, vocês observam que esse poço aqui em Z menor que 1 se torna menos pronunciado, tá bom? Menos pronunciado, indicando que as forças atrativas, mesmo nessas regiões aqui de pressão intermediária, já não são tão dominantes. E quando eu aumento para a temperatura de 1000 Kelvin, vocês observam que nenhum poço aqui, né, de potencial é formado. Na verdade, Z vai apresentar sempre um valor maior do que 1, tá bom? Então, o que isso significa? Significa que em temperaturas intermediárias ou baixas, nós vamos observar esse poço, né, que é justamente o Z menor que 1, que indica que o volume molar desse gás real é menor do que o volume molar do gás ideal. Quanto mais pronunciado for o poço, mais evidente, na verdade, ou mais fortes são as forças intermoleculares atrativas, tá bom? Já em temperaturas altas, vocês observam que o poço já não é mais pronunciado, e em algumas temperaturas, como 1000 Kelvin, esse poço nem aparece. Na verdade, as forças atrativas praticamente são insignificantes, né? Sendo que de maior significância serão as forças repulsivas. Vocês observam bem que se eu fosse aumentando a temperatura para temperaturas mais altas, temperaturas tendendo ao infinito, o que nós iríamos observar? Iríamos observar a seguinte coisa, que as curvas começariam a se aproximar da curva de idealidade de um gás perfeito. Qual é a curva de idealidade? É essa aqui, ó, Z igual a 1, tá bom? Então, se eu aumentasse mais a temperatura, vamos supor, para 1000 Kelvin, então provavelmente a curva ficaria assim, ó. Ficaria mais próxima dessa curva aqui de idealidade de um gás perfeito, tá bom? Mesmo em pressões mais altas, tá certo? Então, isso aqui é um dado bastante interessante que mostra como varia o fator de compressibilidade de um gás real em função da temperatura, tá bom? Então, nas avaliações de vocês, eu posso cobrar tudo isso, tá bom? Eu posso colocar esse gráfico e pedir, basicamente, o que ele está explicando, o que ele indica, tá bom? Então, eu gosto muito de fazer isso, então eu peço que vocês revisem essa aula com cuidado, tá bom? E, principalmente, consigam, ou tenham, ou desenvolvam a habilidade, né, de fazer essa leitura desses gráficos, extraindo algumas informações sobre eles, tá bom? Então, aqui eu falo que outra característica bem interessante é que o comportamento ideal dos gases vai ser observado quando a temperatura tende a infinita, ou seja, quando usamos, na verdade, ou empregamos temperaturas mais altas. Tá bom? Então, essa é a primeira parte que eu queria falar para vocês, e nessa segunda parte nós vamos falar sobre equações de estado. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, tá? Para nós continuarmos depois, vou aqui parar a gravação. Essa é a primeira parte.